Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e eu mal consegui dormir essa noite após a derrota do Flamengo para o São Paulo. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Vou trazer informação para vocês, tudo sobre a chegada de Paquetá no Rio de Janeiro. Paquetá chega hoje e já faz seu primeiro treino lá no CT do Ninho do Urubu, hein? Tem também informação de Michael, que pode estar deixando o Flamengo. Tem também informação de time mexicano que sondou o nosso ponta direito, Luiz Araújo. E vou repercutir também a derrota do Flamengo ontem para o São Paulo, que, na minha opinião, uma falta de comprometimento dos jogadores, uma atuação horrível no segundo tempo. Queremos mais empenho, mais raça desse time. Muita gente está falando aí, Wesley Flá, mas o Flamengo ganhou tudo ano passado. Dane-se o ano passado. A palavra já diz, passado, já passou. Estamos agora em 2026. Isso aqui é Flamengo. O jogador que entra com essa camisa dentro de campo, o mínimo que ele tem que dar é raça, é vontade, é sangue, é honrar o manto rubro-negro. E ontem os jogadores não honraram o manto rubro-negro. Jogadores com preguiça dentro de campo. Foi isso que eu vi. Mas está no início de temporada. O São Paulo também está em início de temporada e deu a vida em campo para tentar a vitória e conseguiu a vitória. São Paulo vinha de 3 ou 4 derrotas. Bastou enfrentar o Flamengo ressuscita defunto, mano. Ressuscita defunto. Daqui a pouco eu trago todas essas informações pra você. Só que antes de tudo, peço a você aí que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação pra receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube e dar uma hypada aí também. Valeu, galera? Primeiro, já que eu comecei a repercutir o Flamengo, né? Vou começar falando do jogo de ontem entre Flamengo e São Paulo. Sinceramente, pra mim ontem, os jogadores deram mole ontem. Deram mole em campo ontem os jogadores do Flamengo, mano. Sinceramente. Deram mole ontem. Não pode fazer o que fizeram ontem. Sinceramente. Atuação horrível, principalmente no segundo tempo. Pra mim ontem o time teve arrogância. Arrogância. Soberba. Entrou de salto alto. Entrou de salto alto. Jogadores não entregaram o que poderiam entregar ontem, sinceramente. Mas ganhou tudo o ano passado, é que eu falei, dane-se o ano passado. Flamengo não é museu, não vive de passado, mano. Muito menos o torcedor flamenguista. Isso aqui não é Botafogo, não é Palmeiras. Tá vendo o Palmeiras aí? Ganhou tudo. 2 anos que não ganha nada. Por quê? Se acomodou. Palmeiras se acomodou. 2 anos que o Palmeiras não ganha nada. E isso aí não pode acontecer no Flamengo. O Flamengo não pode se acomodar. E o torcedor não pode deixar o jogador se acomodar. Jogador, a gente sabe como é que é. Se não cobrar, entra de chinelinho dentro de campo. Igual entraram ontem, de chinelinho. Tudo bem, parabéns o ano passado. Brasileirão, Copa do Brasil. Fez bonito no Mundial. Não venceu o Mundial, mas fez bonito. E é isso que a gente cobra, mano. Pelo menos... O mínimo é raça, é vontade, é amor por o manto rubro-negro, é respeito pelo manto rubro-negro. E não entrar de salto alto com soberba igual entrou ontem. Jogadores desconcentrados. Displicência. Vocês estão vendo o Rossi como é que tá saindo com a bola? Toda saída de Rossi ele sofre um perigo de gol, mano. Toda saída de Rossi ele sofre um perigo de gol. Isso é falta de concentração, mano. Tem que se concentrar. Ontem, pra mim, a temporada começou ontem. Eu não levei em conta o Campeonato Carioca. Mas eu falei, se no Brasileiro, se der mole no Brasileiro, vai ter cobrança. E eu vou cobrar, mano. Isso aqui é Flamengo. Eu vou cobrar. Não adianta, eu vou cobrar. Se entrar em campo mole, de corpo mole, igual entrou ontem, sem vontade, sem raça, sem sangue nas veias, sem sangue nos olhos, eu vou cobrar aqui, mano. Eu vou cobrar. Porque a gente não pode se acomodar. Ganhou o ano passado, aí se acomoda esse ano, é sempre assim. Principalmente, isso aí costuma acontecer no Flamengo. 2019 ganhou, depois do 2020 ali, ganhou um brasileiro lá no sufoco, lá no finalzinho lá, contra o São Paulo. Perdeu para o São Paulo, mas o Corinthians garantiu o título do Flamengo em cima do Inter. Flamengo é desse jeito também. Jogador de futebol é desse jeito. Botafogo, vocês viram o Botafogo?
Campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão. Cadê o Botafogo agora? Cadê o Botafogo agora? Tá na pedenga aí, pedenga. E o torcedor do Flamengo não pode deixar isso acontecer com o Flamengo. Não pode deixar esses jogadores se acomodarem. Ontem, mano, um gol daquele não pode se perder um gol daquele, mano. Não pode se perder um gol daquele que o Carrascal perdeu, mano. Aquilo ali é soberba, mano. Logo o Carrascal que gosta de driblar. Carrascal gosta de driblar, é driblador. É chamado Neymar colombiano. O apelido dele é Neymar colombiano. E o cara não conseguiu driblar o goleiro ali? Nem tentou? Ele poderia driblar o goleiro para um lado ou para o outro, poderia se concentrar mais na finalização. Um gol daquele não se perde. Aí depois, no primeiro tempo, também foi o Plata. O Plata saiu na cara do gol, nação, na cara do gol. E não chutou pro gol, não deu passe, tinha Pedro lá atrás, podia tocar para trás. O Carrascal também tinha um Pedro passando do lado dele. Se ele quisesse, ele tocaria para o Pedro. E olha só, o Pedro recebe poucas bolas nesse time de Filipe Luiz. O Pedro, vocês podem reparar, Pedro recebe poucas bolas nesse time de Filipe Luiz. Os jogadores têm que procurar mais o Pedro, que é o atacante matador do Flamengo, é ele. Quem deu o passe de peito ontem para o Plata, deixou o Plata livre na cara do gol, foi o Pedro. É o único atacante lúcido do Flamengo, é o Pedro. Então o Flamengo fez um bom primeiro tempo, Era para ter saído do primeiro tempo com a vantagem de 2-0. De 2-0, mas a soberba, o salto alto não deixou. E o segundo tempo foi um show de horrores. Sem concentração, jogadores sem concentração. Aí vai lá, Pedro faz uma jogadaça, o Alexandre cruza na área, Pedro dá de peito pra Plata, toma Plata, faz o gol aí de presente. Ele e o goleiro só, ele e o goleiro e o gol de 7,5 metros pela frente. 1-0 Flamengo, beleza. Agora o Flamengo vai deslanchar. Aí Filipe Luiz preparou a substituição. Aí eu vi lá, Arrascaeta e Jorginho. Eu falei, agora o Mengão malvadão vai dominar o jogo. Vai dominar o meio de campo, vai tomar conta do meio de campo, vai fazer 2-3 no São Paulo. Aí que vem o Filipe Luiz e tira Pedro e Cebolinha. Cebolinha, melhor jogador em campo. Cebolinha, arrebentando, jogando pra caramba, jogando muito Cebolinha, o fino da bola, melhor jogador em campo. Foi escolhido o craque do jogo, o craque da partida, do Cebolinha. Aí Filipe Luiz me tira Cebolinha, logo após o Flamengo fazer 1-0. Na hora que Cebolinha ia se deslanchar, ia ter espaço pra jogar, pois o São Paulo ia atacar o Flamengo pra tentar o empate. Ia sobrar espaço pra Cebolinha. Aí Filipe Luiz me tira Cebolinha e me tira o Pedro. O único atacante lúcido do Flamengo, a hora do Pedro ter espaço para jogar, ter o Arrascaeta para dar passe para ele, para dar assistência, ter o Jorginho para triangular o meio de campo ali, para comandar o meio de campo, o maestro do meio de campo. Aí Filipe Luiz me tira Pedro e me tira Cebolinha, os dois atacantes mais lúcidos do Flamengo. Os dois melhores atacantes do Flamengo. Aí não dá pra entender, mano. Ah, o Wesley fala, mas é início de temporada, tá mal fisicamente, cara. Cebolinha não tava mal, Cebolinha tava bem, mano. E o Pedro tava bem também, mano. Dava pra deixar mais 20 minutos em campo. Se fosse pra tirar, tirava com 30 minutos do segundo tempo. 30 minutos do segundo tempo, tiraria eles, beleza. Agora, com 10 minutos do segundo tempo, dava pra jogar mais 20 minutos ainda, cara. Com 20 minutos de Pedro e Cebolinha dentro de campo, a gente ampliaria o placar, tenho certeza disso. Agora tem que falar também da defesa, dos erros da defesa, a displicência da defesa. O atacante do São Paulo cabeceou entre Alexandro e Léo Pereira. Os dois, um na frente e outro atrás. Léo Pereira na frente, Alexandro atrás e o jogador de São Paulo no meio. Deixou o cara subir sozinho e cabecear. Ninguém subiu no corpo do cara, subiu deslocando o cara. Rossi tá abusando da saída de bola, tá abusando do risco de perder a bola na saída. Quase que ele foi dominar a bola, quase que a bola passa debaixo do pé dele e entra. Isso aí é falta de concentração. Jogadores não estão concentrados. Esquece o ano passado. Eu peço aos jogadores do Flamengo, esquece o ano passado. É ano novo agora. Ninguém vai viver de passado a vida toda, não. Já conquistou o ano passado? Parabéns pra vocês. Mas agora é ano novo. É vida nova pela frente.
Tem vários títulos em disputa. Inclusive domingo tem título para disputar agora contra o Corinthians. Domingo tem título para disputar contra o Corinthians. Primeira rodada, passar em classificação, né? Não quer dizer nada a primeira rodada, mas vamos passar aqui. Ó. Chapecoense lidera com o primeiro lugar, Vitória em segundo, Fluminense em terceiro, Bahia em quarto, São Paulo em quinto, Atlético Paranaense em sexto. Isso aqui não quer dizer nada. Primeira rodada nem adianta passar em fase de classificação. Só passando aqui, né, que o Corinthians perdeu em casa ontem. Corinthians perdeu em casa, São Paulo perdeu para o São Paulo, né? Chapecoense meteu uma goleada no Santos de 4-2. O Palmeiras empatou com o Galo em 2-2, né, nação? Chapecoense venceu o Santos por 4, hein, cara? Tá doido. Hoje joga Vasco e Mirassol, Botafogo e Cruzeiro hoje. Então tá aí. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. Flamengo enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, no Maracanã. Próxima quarta-feira no Maracanã, Flamengo e Internacional. Internacional que perdeu em casa, mano, pro Atlético Paranaense. Internacional perdeu em casa pro Atlético Paranaense. Enfrenta o Flamengo agora no Maracanã na próxima quarta-feira. Essa é a segunda rodada do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Galera, o Flamengo que, segundo a agenda aqui, ó, vou trazer a agenda para vocês, vou colocar aqui na tela a agenda para vocês aí, ó. A agenda do Flamengo tá marcando folga hoje, né? A agenda do Flamengo tá marcando folga hoje no CT do Ninho do Urubu, olha só. Marca aí, ó, quarta-feira, jogo contra o São Paulo, quarta-feira, jogo contra o São Paulo, né? Quarta-feira, vou para o Rio de Janeiro às 2h30 da manhã, vou para o Rio de Janeiro, de volta para o Rio de Janeiro, e a quinta-feira, vocês veem que a quinta-feira não existe aí na tabela, então a quinta-feira tá marcando folga. Sexta-feira, Flamengo retorna aos treinos às 9h30 da manhã. No sábado, o Flamengo faz o último treino às 9h30 da manhã, antes da final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. No sábado, Flamengo viaja à tarde para São Paulo, né? Flamengo viaja à tarde para São Paulo. No domingo, enfrenta o Corinthians às 4h da tarde. Jogo aí importantíssimo. Aí eu quero ver a postura dos jogadores em campo. É uma final. Tem que entrar focado, cara, concentrado para uma final. Eu quero ver raça dentro de campo. Eu quero ver raça, vontade dentro de campo. Que volte a ser o Flamengo de 2025. Que voltem a ser o Flamengo de 2025. Jogar com vontade e com raça. E não com essa preguiça que entraram em campo ontem. Aí eu não aceito. Não aceito. E agora, nação, vou trazer informação para vocês, né? Do Lucas Paquetá, que chega hoje ao Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho tá chegando, tá desembarcando no Rio de Janeiro. Tá marcado para chegar às 10h30, 11h lá no Rio de Janeiro, né, nação? Agora são 9h da manhã que eu tô gravando. E olha só aqui, ó. Paquetá chega hoje, faz exames, vai fazer exames no hospital particular, né? No hospital particular, depois faz o restante dos exames no CT do Ninho do Urubu e já assina o contrato, né? Faz os exames lá, tudo dando ok, assina o contrato e já treina hoje. Paquetá já faz o seu primeiro treino hoje no Flamengo. E olha só, tudo pode acontecer do nome do Paquetá ser escrito no bid, hein? Pode dar tempo, hein, nação? E se for escrito no bid, o Flamengo espera contar com ele já na final contra o Corinthians. Então o Paquetá chega hoje, faz exames no CT do Ninho do Urubu, assina o contrato e já vai fazer seu primeiro treino. Vai fazer seu primeiro treino no CT do Ninho do Urubu, vai treinar hoje e até sexta-feira, se o nome dele for regularizado no bid, o boletim da CBF lá, né? Então ele tá liberado para jogar contra o Corinthians já. Para reestrear com o manto rubro-negro contra o Corinthians seria muito bom para o Flamengo. E o Paquetá, ele tá com dor nas costas. Aquela dor nas costas era migué. Aquela dor nas costas de Paquetá lá na Inglaterra era migué para voltar para o Flamengo, para o Brasil. Então, se o nome dele sair no bid, é provável que ele fique à disposição do técnico Felipe Luiz. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí as informações que saem hoje. E assim que sair as imagens de Paquetá no CT do Ninho do Urubu, o treino de Paquetá, assim que a Flamengo TV liberar as imagens, eu posto aqui no canal Wesley Fla 12, valeu? E olha só, galera, Paquetá que
não definiu qual número usará em seu retorno ao Flamengo. Há um movimento entre os torcedores, né, para que o jogador atue com a camisa 12. Mas isso será debatido quando o atleta chegar ao Brasil. Vale lembrar que a camisa 12 do Flamengo é aposentada desde 2007 e dedicada à torcida rubro-negra, simbolizando o 12º jogador. Eu coloquei o nome Wesley Flá 12, o 12 é referente à torcida, ao torcedor do Flamengo. Por isso que eu coloquei Wesley Flá 12. O número 12 se referindo à torcida do Flamengo. O número 12 simboliza o 12º jogador, né, que é a torcida do Mengão. A homenagem representa a força e a paixão da nação, por isso, raramente a camisa número 12 é utilizada, né? Ela foi aposentada como símbolo da torcida rubro-negra. A única exceção recente ocorreu em 2018, quando o goleiro Júlio César, outro cria do Ninho, que vestiu o número em seu retorno ao clube. Fora esse caso pontual, a camisa 12 não é utilizada regularmente por atletas em competições oficiais. Hoje haverá um debate final sobre o número da camisa do Lucas Paquetá, informação aqui do jornalista Pablo Rafael Rua, né, nação? Show de bola aqui a informação. Galera, agora eu vou trazer informação aqui, né, do mercado da bola. Olha só, atacante Luiz Araújo recebeu uma sondagem inicial do Cruz Azul do México. O interesse não é novidade, já que o jogador é um desejo antigo do clube mexicano, que agora realizou uma consulta para entender as condições de uma possível negociação com o Flamengo. O Flamengo dificilmente vai liberar o jogador, só libera jogadores principais do Flamengo, só saem se pagar a multa. É que o Flamengo, esse é o regulamento do BAP lá dentro do Flamengo. Jogador que é considerado importante para o clube, só sai se pagar a multa. Então é o caso do Luiz Araújo, dificilmente vai deixar o Flamengo para ir para o Cruz Azul. E olha só, nação, Flamengo está próximo de acertar a transferência de Michael para o Al-Ula. Lá do Catar, mano, por 18 meses, hein? Então, ó, Michael tá próximo de deixar o Flamengo, ele pode jogar no Al-Ula do Catar. Nação, é o seguinte, quero falar aqui também, mano, cara, Samuel Lino, mano, que é isso? Bruno Henrique, que é isso, mano? Os jogadores entram em campo, entram de sangue novo, entram no segundo tempo e entra morto, já aparece. Bruno Henrique só se joga dentro de campo, mano. É o tempo todo caindo, se jogando. O juiz não tava marcando falta, mano. Bruno Henrique cai o tempo todo, é o tempo todo caindo, mano. Sinceramente. O contrato de Bruno Henrique vence agora em dezembro. Tudo bem que é ídolo do Flamengo, mas a gente vai renovar com o jogador só porque ele é ídolo? Só por gratidão que a gente vai renovar? Será que a renovação de contrato não tem que ser pelo desempenho do jogador dentro de campo? Ou você vai renovar só por pena do jogador? Eu tô com pena dele, que ele é ídolo, eu vou renovar com ele? Será que o clube profissional age assim, será? Já estão querendo renovar com ele agora, no início do ano? Espera um pouco até o meio do ano, vê o que Bruno Henrique vai entregar, se ele tem condições de jogar ainda no Flamengo. Eu acho que renovar só por gratidão, isso não é profissionalismo. Eu acho que não é profissionalismo. Tem que ser profissional. A gente pediu tanto pro Flamengo ser profissional, eu acho que tem que seguir sendo profissional para seguir lá em outro patamar. E o Samuel Lino, né, cara, 25 milhões de euros. Eu tento até acalmar a torcida, pedir tempo para ele. O vídeo de ontem eu pedi tempo para ele, mas Samuel Lino entra em campo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Fica difícil, sinceramente. E sobre o pênalti de ontem, nação, muita gente, foi pênalti, cara. Na minha opinião, foi pênalti. Pegou por trás no Arrascaeta, deu um toque por trás no Arrascaeta, pra mim foi pênalti. Mas, sinceramente, o Flamengo foi tão vergonhoso a atitude do Flamengo dentro de campo, que eu acho que esse pênalti aí, cara, sinceramente, o São Paulo mereceu ganhar. São Paulo mereceu vencer a partida. O São Paulo deu sangue dentro de campo. O São Paulo se esforçou pra buscar a vitória. O Flamengo não, em momento algum, o Flamengo se esforçou pra buscar a vitória. Em momento algum. Essa é a minha opinião. É o seguinte, mais tarde eu trago mais vídeos pra vocês. E mais informações, né? Peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!